eu vou introduzir um pouquinho a respeito da minha área, né, da área que eu estudo, que é a parte de suplementação, da nutrição esportiva, e depois nós vamos entrar um pouco mais a fundo além dessa área de suplementação esportiva. Mas começando por ela, hoje, o que nós temos, né, de cenário quando a gente fala de suplementação esportiva? Justamente uma inversão de valores, onde as pessoas esperam cada vez mais um suplemento milagroso, um suplemento que promova nela um resultado extremamente rápido, efetivo, que cause uma mudança extremamente rápida, e as pessoas esquecem de fazer o básico, né? Então, tanto é que nessa ilustração aqui do slide, nós vemos a pirâmide invertida, né? As pessoas começando e dando uma supervalorização muito grande aos suplementos e esquecendo de fazer o básico. E essa supervalorização dos suplementos, ela reflete também em questões comerciais. Cada vez mais, e mesmo diante de uma pandemia como o que nós estamos vivendo agora, cada vez mais a indústria de suplementos cresce anualmente. O lucro, a questão relacionada a finanças da indústria de suplementos cresce cada vez mais. E isso é muito curioso porque nós vemos isso também, né? A cada dia a empresa de suplemento lança um produto novo, a cada hora uma empresa de suplemento cria uma conta no Instagram, né? Então, nós observamos isso, né? Alguns anos atrás, nós observamos isso de uma maneira presencial, né? A cada esquina abria uma loja de suplementos, suplementos nutricionais. E isso é muito em relação à expectativa que a população cria e à valorização, e eu posso dizer, inclusive, uma hipervalorização que a população dá aos suplementos. Por quê? Se a gente pega os dados do IBGE, olha só, 2/3 da população brasileira é sedentária. 2/3 da população brasileira não faz nenhum tipo de exercício físico, quase 2/3 da população. E olha só essa pesquisa de 2016, onde mostra que 50% da população brasileira já consumiu algum tipo de suplemento. Ou seja, tem pessoas que consomem suplementos sem mesmo fazer alguma atividade física. Quem não conhece, né? Aquela tia, aquele tio que quer emagrecer, que quer melhorar a saúde e não melhora a alimentação, não muda os seus hábitos de vida, mas se falar para ele que tem uma pílula mágica que faz isso acontecer com ele, ele gasta todo o dinheiro que for possível para comprar este suplemento, não é mesmo? E justamente por conta dessa hipervalorização, que nós temos cada vez mais este crescimento dos suplementos. E o que está por trás também do crescimento desses suplementos é o efeito placebo, como eu vou mostrar para vocês a seguir. Antes disso, eu quero trazer para vocês de uma maneira muito, mas muito sintetizada, o que funciona de verdade quando a gente pega os posicionamentos, né? Quando nós falamos sobre os posicionamentos de sociedades, de instituições internacionais e renomadas dentro da área da ciência do esporte, né? Seja da medicina, da nutrição, da educação física, onde nós temos o Instituto Australiano de Esporte e o Colégio Americano de Medicina do Esporte, onde eles separam alguns suplementos de acordo com o nível de evidência científica. Sendo o nível A de evidência científica, os suplementos que têm base científica para comprovar tanto a sua efetividade quanto a sua segurança. Ou seja, não adianta um suplemento ser efetivo e não ser seguro, né? Então, nós temos como nível A de evidência científica poucos suplementos, né? Eu costumo dizer que esses suplementos, eles cabem em uma das nossas mãos. Por quê? O que nós temos hoje, né? E aí eu acrescento também o último posicionamento do Comitê Olímpico Internacional, que reuniu grandes autores e nada mudou. Nós temos hoje 5 suplementos esportivos que são considerados nível A de evidência científica, ou seja, tem respaldo científico para melhorar diretamente o desempenho esportivo. Quais são eles, né? Os suplementos tamponantes, o bicarbonato de sódio e a beta-alanina, o nitrato,
a cafeína e a creatina. Então, são estes os 5 suplementos que hoje estas instituições mais renomadas dentro da área do esporte nos coloca como nível A de evidência científica em relação à efetividade e à sua segurança. E olha só, vou passar brevemente um por um para vocês entenderem quando eu for falar sobre placebo. Bicarbonato de sódio, como que funciona esse suplemento, né? Quando a gente faz um exercício de alta intensidade, nós produzimos no nosso músculo esquelético íons de hidrogênio. E o excesso desse íons de hidrogênio causa o que chamamos de acidose muscular, o que vai desempenhar uma série de fatores que no final vai promover a fadiga. Ou seja, nós tomamos esse suplemento, o bicarbonato de sódio, para diminuir este acúmulo de íons de hidrogênio e, consequentemente, atardar a fadiga muscular. E assim, o bicarbonato de sódio funciona para melhorar o desempenho esportivo. Como que nós tomamos esse suplemento? Numa dose de 0,3 gramas por quilograma de peso, de uma maneira aguda. Se eu tomar isso 1 hora e meia antes do exercício físico, se eu tomar agora, daqui 1 hora e meia, eu posso fazer um exercício físico que eu vou ter aí uma possível melhora do meu desempenho esportivo, né? Hoje mesmo eu estou vendo aí, eu vi mais cedo aí o Matheus Leandro, que foi nosso voluntário aí algumas horas atrás lá na USP, que tomou bicarbonato de sódio ou placebo, né, Matheusão? E o que eu quero trazer para vocês aqui? Olha a dose, 0,3 gramas. Se eu pegar uma pessoa de 70 quilos, eu estou falando de 21 gramas. Gravem esta informação. A betalanina atua de uma maneira muito parecida como o bicarbonato de sódio, né? Porém, da mesma maneira, diminuindo aquele acúmulo de íons de hidrogênio intramuscular, porém, de uma maneira propriamente dita, através da carnosina dentro do músculo esquelético, né? E o bicarbonato de sódio, ele faz isso através do sangue. Qual a diferença? Lembram que bicarbonato de sódio, se eu tomar agora, daqui 90 minutos, eu tenho o pico dele para melhorar meu desempenho esportivo? Betalanina não. A betalanina, eu preciso de um período mínimo de 4 semanas, tomando todos os dias. Dia que treina, dia que não treina, dia que vai almoçar na casa da avó, final de semana. Todos os dias eu preciso tomar betalanina para que depois de 4 semanas eu tenha um possível efeito dela na melhora do desempenho esportivo. Ou seja, é uma suplementação crônica. O nitrato, né? O nitrato muito também utilizado como fonte, o suco de beterraba, que melhora principalmente o exercício físico, endurance, né? O exercício físico de longa duração, através do aumento de óxido nítrico, e isso vai gerar uma série de respostas que são positivas para o desempenho esportivo, como, por exemplo, a vasodilatação, angiogênese, maior fornecimento de oxigênio para o músculo. E nós suplementamos este nitrato, muitas vezes, como eu falei para vocês, na forma de suco de beterraba e de uma maneira aguda. Se eu tomar um suco de beterraba concentrado, eu tenho aí daqui umas 2 a 2 horas e meia um pico na minha corrente sanguínea que vai melhorar o meu desempenho esportivo. A cafeína também atua de uma maneira aguda, né? Cafeína é um dos suplementos mais consumidos no mundo inteiro por gerar aquela sensação de alerta, aquela sensação estimulante, e também funciona de uma maneira aguda. Se eu tomar a cafeína 60, 90 minutos antes do exercício, eu posso melhorar o meu desempenho esportivo. Já a creatina é outro suplemento que nós precisamos suplementar de uma maneira crônica, no mínimo 7 dias, para termos aí um aumento de força, principalmente em exercícios de força e de potência através da ressíntese de ATP, beleza? Até aqui eu quis passar extremamente rápido por esses suplementos, por não ser o foco da aula, mas o que eu quero destacar, eu precisava destacar isso para vocês. Como funciona e como é prescrito cada um desses suplementos de acordo com aqueles institutos que eu mostrei para vocês, aquelas instituições que estão renomadas dentro da área da ciência, do esporte, né, da medicina, da nutrição ou da educação física, eles prescrevem os suplementos nível A de evidência científica e nos mostra como que esses suplementos devem ser recomendados, devem ser utilizados e qual o mecanismo de ação deles, beleza? Então, é exatamente isso que eu mostrei aqui para vocês. E aí a gente esbarra num problema muito grande, que é
quando nós comparamos o que está bonitinho ali no artigo, nos posicionamentos, no que essas instituições nos propõem, com o que acontece de fato na nossa prática clínica, né? Que são mundos totalmente diferentes, né? Então, olha só que legal. Esse é um artigo sobre a suplementação de beta-alanina em jogadores de futebol e olha que legal. Mais da metade dos jogadores de futebol que usam beta-alanina, nesse estudo, nesse caso, utilizavam de maneira inconsistente com as recomendações, ou seja, de maneira diferente do que aqueles posicionamentos, do que aquelas instituições nos propõem. E aí, alguns erros comuns, como por exemplo esse daqui, são amplamente e facilmente conhecidos para quem atua na prática clínica, como por exemplo esse daqui. Aquele paciente que toma o pré-treino dele, que tem beta-alanina no pré-treino, sente o efeito da coceira, que é um efeito chamado parestesia, um efeito que podemos chamar como um efeito colateral da suplementação de beta-alanina em altas doses, que dá algumas sensações de coceira na extremidade. E aí, o que acontece? Toma o pré-treino, sente o efeito da coceira, fala, opa, o pré-treino bateu. Então, eu vou para a academia e vou puxar todos os ferros daquela academia. Sendo que nós vimos agora há pouco que beta-alanina precisa de, no mínimo, 4 semanas. Lembram? Outra coisa, a creatina. Nós vimos que precisa de, no mínimo, 7 dias para a gente ter efeitos positivos da suplementação de creatina. Porém, o que acontece? Muito, mas muito vendido, principalmente lá nos Estados Unidos, alguns pré-treinos que tem creatina na sua composição. A pessoa toma, fala, opa, hoje tomei o pré-treino e bora, que hoje eu vou puxar todos os ferros da academia. Lembram do bicarbonato de sódio? 0,3 gramas por quilograma de peso? Lá na Universidade de São Paulo, eu fiz uma pesquisa com beta-alanina e ciclistas, e os ciclistas eles pedalavam por 2 horas. E aí a gente ficava conversando, né, na maioria das vezes, sobre ciclistas. E eu, como nutricionista, e eles como ciclistas, eles pediam dicas para melhorar o desempenho deles e tudo mais, e perguntavam, pô, qual suplemento eu posso usar para dar um up no meu treino e tudo mais, e eu comentava brevemente sobre a suplementação de bicarbonato de sódio. Na semana seguinte, esses ciclistas, eles voltavam e falavam, Pedrão, coloquei uma colher de chá na minha vitamina pré-treino de bicarbonato de sódio e tô voando no treino. Sendo que uma colher de chá deve ter ali 5, 6, 7 gramas de bicarbonato de sódio. Lembram o quanto o indivíduo de 70 quilos precisa? 21 gramas. E aí o que acontece? Coloca uma colherzinha de chá dessa e acha que vai voar na bike. O mesmo acontece com a beterraba. A gente fala, pô, tem o nitrato, a principal fonte é a beterraba e tudo mais. Ele fala, olha, eu tô colocando um pegador de beterraba ralada agora no meu almoço e tô igual papaléguas, voando. Sendo que, assim como o bicarbonato de sódio, para a gente ter efeitos positivos do nitrato através do suco de beterraba, nós precisamos de uma concentração relativamente elevada. E não é um pegadorzinho de beterraba ralada que vai promover isso daí. E aí eu pergunto para vocês, tem chances de isso dar certo? Tem chance de tudo isso que nós comentamos aqui, beta-alanina no pré-treino, o punhadozinho de beterraba, colocar uma colher de chá na vitamina de bicarbonato de sódio, tem chance disso melhorar o desempenho do nosso paciente, do nosso atleta, da pessoa que nós estamos cuidando na prática clínica? E eu respondo para vocês que sim, e na maioria das vezes dá certo, exclusivamente por conta de um fator chamado efeito placebo. Pô, Pedro, como assim? Você acabou de me falar que tem lá os posicionamentos que nos colocam 5 suplementos como nível A de evidência científica e ele nos dá recomendação de como usar. Se utilizar totalmente errado, vai dar certo? Vai. Na maioria das vezes dá, por conta de um efeito placebo. Na maioria das vezes, o atleta toma o pré-treino dele, sente o efeito da coceira e melhora
o rendimento esportivo dele, mesmo sem não ter nenhuma explicação e evidência fisiológica para isso. Nós temos evidência, o meu orientador está aí, o Brian, que é um dos caras que mais pesquisam sobre beta-alanina no mundo todo, e ele coloca muito isso na palestra dele, que tem evidência científica mostrando que um dia de suplementação de beta-alanina não aumenta em nada carnosina muscular, ou seja, não aumenta em nada a capacidade tamponante do músculo. Como que isso melhora o desempenho? Efeito placebo.